Você já se culpou e se condenou como se existisse um tribunal dentro da sua cabeça, onde você é o réu, o promotor, o juiz, mas nunca o seu próprio advogado de defesa? A culpa sempre está ligada a um erro do passado que você se arrepende, claro. Mas será que é apenas o erro que te prende a essa culpa? Ou tem algo a mais que você ainda não percebeu? Olá, eu sou Denise Nascimento, psicóloga, especialista em transtornos de impulso e regulação emocional. E neste canal eu te ajudo a construir uma vida com mais autoconsciência, maturidade emocional e menos instabilidade, sempre com o objetivo de fortalecer o seu adulto saudável. Hoje o assunto é culpa, esse sentimento que trava a vida da gente e que você tenta esquecer, mas sempre está lá. Eu vou te mostrar que essa culpa não é apenas arrependimento, mas que existe um mecanismo invisível que mantém ela sempre viva em sua mente e que você precisa identificar e reparar. Você está sempre voltando àquela cena, aquele pensamento, aquela circunstância que te levou ao que você chama de erro. E a culpa é o resultado desta ruminação torturante que te mantém refém e impotente diante dela. Você tenta esquecer, virar a página, mas parece que algo dentro de você insiste em te lembrar. Você fez errado. Você estragou tudo. Você não deveria ter feito isto. É esse tribunal mental que te nomeia réu, promotor e juiz, mas nunca o advogado de defesa, que não te permite esquecer. E mesmo que ninguém esteja te acusando ou se lembrando do que aconteceu, você sabe. E isso é o suficiente para que você não consiga lidar bem com o erro. Quando você comete uma falha, ao invés de aprender com a experiência, o que você faz é ficar remoendo aquela situação e a culpa sempre reaparece. O que você deixa de considerar nessas horas é que erros acontecem porque nós não temos certezas ou clarezas de tudo e sempre podemos cometer equívocos ou fazer escolhas ruins. Olha, imagine uma situação como essa. Você deixou passar uma boa oportunidade de trabalho porque priorizou outros aspectos da sua vida, sei lá, cuidar de alguém, focar na família, descansar. Mas depois de um tempo, sua situação financeira ficou muito ruim. Então, a decisão passada por si só deveria te fazer sentir culpa? O que você acha? Comenta aqui nos comentários. O que você acha? Sim ou não? Bom, a resposta pode ser relativa. Mas qualquer que seja, você precisa considerar algo muito importante que eu vou te contar daqui a pouco. Não, peraí, não vai embora não. Porque antes eu preciso colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça. Na questão anterior, você tomou uma decisão que trouxe prejuízos financeiros para você. Mas e se essa decisão tivesse causado danos e prejuízos para outras pessoas? Nesse caso, o tribunal da culpa se justificaria? Bom, sentir culpa é uma resposta emocional legítima. Ela sinaliza que você tem consciência moral e que também se responsabiliza pelo que causa no outro, nas outras pessoas. Isso não é ruim, mas existe uma diferença entre sentir culpa e viver em função dela. Uma te move para reparar. Errei, preciso encontrar uma saída. A outra te paralisa. O que foi que eu fiz? E não repara nada.
Então, será que a culpa é a melhor maneira para você lidar com as consequências de um erro? Ou será que essa culpa esconde uma verdade que você tem dificuldade em perceber? Pensa aqui comigo. Você provavelmente não trata os outros com a mesma dureza que trata a si mesmo quando erra. Trata. Se um amigo próximo seu, te contasse que cometeu exatamente o mesmo erro que o seu, você o condenaria da mesma forma? Provavelmente não. Então, por que com você é diferente? Não, me diz, me responde. O que acontece é que existe uma exigência que você coloca sobre si que não coloca sobre os outros. Uma imagem que você construiu e tenta sustentar a todo custo. Então, preste atenção no que eu vou te revelar agora. Existe algo que te prende à culpa e não é apenas o erro. Sabe o que é? É a fantasia de perfeição. Isso, fantasia de perfeição. Essa fantasia é uma promessa ilusória de perfeição que sustenta uma imagem mental de que você não deve cometer erros ou falhas, porque caso contrário, você perderá a admiração das pessoas, do outro. Essa fantasia, na verdade, serve como um escudo contra sentimentos de inferioridade ou vulnerabilidade. É uma tentativa de evitar a angústia da imperfeição que o erro te mostra. Você cria uma imagem de como deveria ser para ser aceito, amado, validado. Como essa imagem é impecável, sem falhas, sem vulnerabilidades, quando você comete um erro, a culpa aparece como uma forma de autopunição. Seja porque você se vê imperfeito, seja para confirmar a quebra dessa imagem. Mas aqui há possivelmente outro fator que te mantém preso à culpa. Uma consequência direta da fantasia de perfeição. Sabe o que é? A dificuldade de desenvolver autocompaixão por si mesmo. Você se tornou uma pessoa severa demais consigo, muito exigente, tentando controlar tudo o que acontece à sua volta. Mas o que está por detrás disso tudo é o medo de se mostrar imperfeito, vulnerável e de se perceber incapaz. Mas todo esse esforço mental não te blinda da verdade e da dor, porque tudo isso é violência interna disfarçada de controle. É isso mesmo, violência interna disfarçada de controle. Então me responde com sinceridade. Você realmente acredita que não merece uma segunda chance? Que não merece perdão? Porque enquanto você se recusa a aceitar que é um ser imperfeito, você também se impede de dar um novo significado a essa experiência, se fechando para a possibilidade da autocompaixão. E sem isto, não tem aprendizado, não tem mudança, não tem recomeço e você não se perdoa. Por isso que a culpa nunca vai embora. Olha, você não tem que ser perfeito. E o erro que você cometeu não define seu caráter ou quem você é. O problema é que você não está lidando com o que aconteceu, com o erro que aconteceu, mas com o que passou a sentir sobre si mesmo. Ah, eu sou um erro, tá vendo?
eu nunca consigo as coisas, eu não sou tão bom assim. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, tentando seguir em frente, mas ainda se punindo por algo que você não pode mais mudar. Enquanto você se martiriza, a culpa segue no comando e nada muda. Mas então, como aprender a se perdoar e se abrir para a autocompaixão? Essa pode ser uma pergunta possível, né? E é aqui que o adulto saudável entra em ação. Aquela parte sábia e generosa que existe em você, que sempre olha para quem você é com gentileza e amorosidade. É o adulto saudável que sussurra quantas vezes for preciso. Isso pode ter sido um erro, sim, mas não define quem você é. Ele, o adulto saudável, não minimiza o que aconteceu, não fecha os olhos para o erro ou diz que está tudo bem quando não está tudo bem. Mas ele pondera, acolhe. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que você sente e eu sei também que você é capaz de atravessar isto sem se destruir no processo, sem autopunição. E é essa voz que a culpa tenta silenciar. Mas é essa voz que você precisa aprender a ouvir e fortalecer. Uma voz que não pune, que ensina e te ajuda a sobreviver à experiência desconfortável, te conduzindo para a melhor saída possível. E é com esta liberdade que você finalmente vai conseguir seguir em frente. Você chegou até aqui carregando uma culpa que nunca foi apenas sobre o erro, entende? Você carrega uma culpa por não ser perfeito, por não viver de acordo com a imagem ideal que você construiu sobre si mesmo. Mas agora, você sabe o que está por debaixo de toda essa culpa, essa imagem ideal. E o que você sente agora? O que você tem vontade de fazer? Ficar preso a essa culpa? Ou buscar meios para se livrar dela com aceitação e perdão? Olha, se você quiser continuar fortalecendo o seu adulto saudável, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu apresento um novo passo para você construir mais autoconsciência e menos culpa e mais maturidade emocional. E se esse vídeo fez sentido para você, que tal compartilhar com alguém que também precisa parar de se punir pelos erros do passado? Até o próximo vídeo.